Então, essa é a parte 3 e a última parte do que nós estávamos falando sobre santificação. Então, nós vimos no último vídeo, em Mateus, no capítulo 25, verso 31 até o 46, se você ler ali, que eu fiz meio um resumo, nós vamos ver que a santificação também se trata quando nós estamos no processo de obediência a Deus, aprendendo as leis de Deus, com a palavra de Deus, que é a Bíblia, no contexto original judaico, sem deturpações, e a gente passa a praticar essas leis de Deus. E essa santificação, esse processo de santificação, né, que é aos poucos, Deus vê muito a forma, então, com que a gente vai se relacionar com Ele, Deus, conforme a palavra dele, e também como a gente vai se relacionar com o próximo, com a outra pessoa. Né? Por isso que as duas maiores leis que Yeshua nos ensina, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que Deus é um, Ele acima de tudo e de todos devemos adorar, né? E buscá-lo com todas as nossas forças. E a segunda lei, maior também, é amar ao próximo como a nós mesmos. São leis de santificação. Todas as leis de Deus vêm dessas duas leis, né? Que são as 10 palavras, ou conhecidos 10 mandamentos, que se ramificam em 613 leis, como diz lá o sábio nesse quesito das leis Maimônides. Nós vamos continuar vendo, então, algo que as pessoas têm que parar uma vez na vida para refletir sobre isso. Muitas pessoas vêm falar comigo e com meu esposo, pedindo às vezes conselhos ou até ajuda, porque são pessoas que falam, nós estamos trabalhando, Duda, e não estamos vendo o salário nosso. O salário a gente já recebe e já não tem mais. A gente come e não se sacia. A gente bebe e não se sacia. É como se estivesse vivendo num ciclo de fracasso. Se você conhece alguém aqui, assim, ou até mesmo você, né? Acontece isso com você, pare para refletir sobre isso que eu vou dizer agora. Pode até compartilhar também com alguém que você queira que escute essa palavra. Se os nossos planos, se as nossas ações não estiverem pautadas nos parâmetros da Bíblia, no contexto original judaico, nós estamos sim fardados a uma vida de fracasso. É inevitável. Porque nós não temos a sabedoria de Deus que criou tudo e todos e sabe sim o que é bom e o que é mal. Muitas vezes nós, quando estamos no mundo, vivendo conforme o mundo, a gente faz o que o mundo quer. E o que o mundo quer não é nada bom, né? O mundo é a favor de matar crianças no ventre de suas mães. Você vai ver que na Bíblia, o ventre da mãe é onde gera a vida de seu herdeiro, de seu filho, de sua filha. E os filhos são nossa herança. Filhos são bênção, por mais que deem trabalho. O mundo vai te ensinar o divórcio e vai colocar um letreiro piscante. Divorcie quantas vezes você quiser e case com quantos você quiser. E você vai ver que Deus diz não. Reate seu casamento. Procura a Deus, a ajuda de Deus e a ajuda de pessoas sábias de Deus que vão te auxiliar também a reconstruir o seu casamento, colocando como base Deus e a palavra dele. Porque se não tiver Deus na sua vida, nas suas ações verdadeiramente conforme a Bíblia ensina, não é conforme a sua mente quer, conforme a Bíblia ensina, não adianta, você vai estar fardado ao fracasso. Abre a sua Bíblia lá no profeta Ageu, capítulo 1, verso 6. Porque as pessoas ficam preocupadas, pô, se eu trabalho, não tenho dinheiro, a minha casa nunca evolui, e só fica pensando nisso, né? No meu trabalho, na minha casa, e não sai disso. Olha que Deus fala lá em Ageu, capítulo 1, verso 6. Vocês têm plantado muito, mas
colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Os seus caminhos, aquilo que nós fazemos da nossa própria mente, não da palavra de Deus. Os caminhos aqui dos homens, né? Levam ao fracasso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Suba ao monte e tragam a madeira. Construa a minha casa. Aqui estava falando para os israelitas construir o templo dele, que estava destruído. Porém, as pessoas, quando estão nesse ciclo de fracasso, o templo de Deus na vida delas, que deveria estar dentro delas construído, está destruído. Elas não estão ouvindo a Deus, elas não estão fazendo a palavra de Deus, não estão nem obedecendo as leis e instruções de Deus. Então ele fala: construam a minha casa, que antigamente era um templo físico, mas o templo físico Deus falava que queria morar dentro. Nós somos o templo de Deus, nós somos morada de Deus. Ele tem que morar dentro de nós, no nosso coração e mente, e assim nós faremos as ações dele, como se ele vivesse realmente em nós. Construa a minha casa para que eu me alegre, e nela, no seu corpo, né, que é a casa de Deus, Deus seja então glorificado, diz o Senhor. Olá, irmãos, shalom. Me chamo Alex, sou esposo da Duda, da Drusila. Estou aqui fazendo uma participação e a palavra de Deus diz que vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Bom, irmãos, trazendo a essência dessa palavra para nós, muitas das vezes nós somos considerados para o Eterno templos do Espírito, nós somos a habitação de Deus. E quando nós não cuidamos desta casa, do nosso interior, de forma que nós possamos agradar a Deus, tudo que nós fizermos para ocupar a nossa vida em construir de forma física a nossa casa, não vai ter sucesso, porque a nossa casa interior não está construída. E de que forma que eu construo essa casa? Obedecendo ao Eterno, lendo a palavra, fazendo as suas festas, obedecendo de verdade a Deus, construindo essa casa interior. Por isso essa palavra é muito profunda, né? Que realmente, se a gente não se preocupar com a nossa casa interior, né, ela pode ser realmente destruída, né? Porque o que agrada a Deus é o que está aqui dentro, porque aqui é a habitação dele. Amém? Shalom. Fica com essa palavra abençoada a todos. Então, para concluir nosso estudo com chave de ouro, nós vamos ler Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Abra sua Bíblia. Aqui está a perseverança dos santos. Santos são aqueles que são santificados no processo de obediência a Deus. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Yeshua, Jesus. Então, veja que em Apocalipse está sendo falado sobre os santos, aqueles que estão no processo de obediência a Deus, que leem a palavra de Deus no contexto original judaico, bíblico, e a praticam. Claro, é um processo de pouco a pouco, mas são os santos, aqueles que são santificados. As leis de Deus nos santifica, nos faz separar o que é lícito do que é ilícito, do que é puro do que é impuro, do que é bom fazer e do que não devemos fazer porque é mal. Então veja que os mandamentos, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem assim fiéis a Jesus, aquele que foi obediente a Deus por toda a sua vida. Então devemos sim obedecer os mandamentos de Deus, ler a Bíblia, mudar de vida e entrar nesse processo de santificação. Fique com Deus. Shalom, shalom.